tarde. Hoje eu vou falar com vocês sobre Dostoiévski. E, em particular, eu vou falar da criação, poesia e crítica de e sobre Dostoiévski. Em meados da década de 1840, saiu o primeiro romance de Fyodor Dostoiévski, Gente Pobre. Conforme se sabe, Dostoiévski nasceu em 1821. Ele tinha, então, menos que 20 anos, né? quando saiu Gente Pobre, e morreu em 1881. Viveu 60 anos. Esse romance provocou uma sensação muito grande na Rússia. Entre outros motivos, porque estava escrito numa forma até então inusitada. Foi chamada Escola Natural Russa. Era uma maneira de escrever ao mesmo tempo poética e realista. Em alguns aspectos, lembrava certas composições de Gogol. Gogol, conforme se sabe, chamava de poemas certas suas composições, certos seus romances, inclusive Almas Mortas, não é? Ele chamou poema. Por quê? Porque ele os escreveu para serem lidos em voz alta, tá? Quando não declamadas, como o Capote, vamos dizer assim, a composição mais famosa de Gogol. E por que Escola Natural Russa? Porque essas obras pretendiam reproduzir na literatura a vida da terra e do povo russo. Só que em Gogol, o realismo se acumula e acaba desembocando no fantástico, enquanto que em Dostoiévski ele se insere por caminhos tortuosos que vale a pena conhecer e que foram descritos pela crítica mais importante sobre Dostoiévski entre os seus representantes, Leonid Grossman, que escreveu uma obra interessantíssima chamada Dostoiévski Artista, traduzida por Boris Schneiderman, que pode ser encontrada no sebo, não está esgotada. Grossman começa procurando os germes do sistema narrativo de Dostoiévski, seus traços estilísticos e as leis de sua composição, onde ele procura o estilo e as leis na sua formação familiar e profissional. Ele deu importância ao fato de que Dostoiévski se formou como engenheiro de fortificações. E muitos aspectos da obra de Dostoiévski, no que se refere à ambientação, ocorre em escadas hirtas, em descidas íngremes, na soleira de algum cômodo, afinal, elementos arquitetônicos que eram próprios das fortificações que ele projetava. Interessante isso. E além, logicamente, do que nas leituras que o Dostoiévski fazia, leituras ávidas de centenas de autores da literatura mundial, da literatura russa, que de uma certa forma influenciaram a maneira dele escrever, ou orientaram a maneira dele escrever, ou enriqueceram a maneira dele escrever. Em Gente Pobre, por exemplo, Grossman encontra 3 camadas constitutivas. Primeiro, o fundo realista, expresso através do assim chamado ensaio filosófico. Então, em Gente Pobre, por exemplo, Grossman encontra 3 camadas constitutivas. Primeiro, um fundo realista, expresso do assim chamado ensaio fisiológico, que era justamente característico da Escola Natural Russa e que descrevia como se fosse uma estampa
daguerrotipo a vida da população pobre da cidade e tinha implicitamente caráter de protesto. Muitas vezes, em Dostoiévski tinha origem nas crônicas da imprensa diária. Conforme se sabe, Dostoiévski era um grande leitor de jornais, e particularmente das páginas marrons, né? das páginas da imprensa, dos jornais, que tratavam de questões policiais, casos policiais, né? E naturalmente, protestos das injustiças continuamente praticadas, né? Segundo, desvendamento de tensões. O que é isso? São os dramas sociais e individuais que aparecem justamente nessas descrições do ensaio fisiológico. E terceiro, a generalização concludente, ou seja, a crença numa justiça universal ou na utopia de um julgamento, a ilusão de uma justificação definitiva do homem que se repete nos outros romances do autor. Em termos literários, essas três camadas conferem a cada obra do escritor o aspecto de um poema filosófico, composto de poesia, drama, epopeia, escavação filosófica e cuja composição obedece à lei da multiplicidade de planos, acoplada à lei de não sei que outra narrativa. Bom, então, vários planos que se acumulam nas obras de Dostoiévski e, muitas vezes, a inserção de uma outra história que aparentemente nada tem a ver com o romance ou com a novela que ele esteja escrevendo. O exemplo mais famoso é o episódio do Grande Inquisidor, nos Irmãos Karamazov. Ele introduz um episódio até longo, não é? Chamado o episódio do Grande Inquisidor, que é um relato que o Ivan Karamazov escreveu e que ele lê para o Alyosha, o irmão caçula. Quer dizer, inseriu aí uma história que não tem nada a ver com a trama dos irmãos Karamazov. Não é? É um dos exemplos, mas aparecem exemplos em todos os romances dele. Ele tinha vamos dizer, essa tendência e essa característica, muitas vezes, de inserir documentos de fatos que aconteciam na vida real. Ainda nos Irmãos Karamazov, todas aquelas torturas infligidas às crianças, ele tirou da imprensa europeia, não é? E vamos dizer assim, traduzidas para o russo, no caso, né? Bom, então essa seria uma outra história, tá? A lei de uma outra história, ou a lei de não sei que outra narrativa, que foi desvendada por Grossman. Porém, diz Grossman, embora haja essa multiplicidade de planos e essa não sei que outra narrativa, há sempre uma diretriz temática, um centro moral definido de antemão, que rege a composição de cada obra. Tá? Ele acha, então, que existe esse tema central que é constante nas obras dele. Nem todos os críticos estão de acordo. Por exemplo, Mikhail Bakhtin, que também mais recentemente estudou a obra do Dostoiévski e é muito conhecido no Brasil, né? Ele não concordava com essa diretriz temática. Teremos ocasião de falar nisso futuramente. Por exemplo, os Irmãos Karamazov devia se chamar, inicialmente, de acordo com o projeto de Dostoiévski, o romance
de um grande pecador. E conforme eu disse a vocês, então, nesse romance de um grande pecador, o episódio do grande inquisidor é uma outra história. E é interessante que as origens desse o grande inquisidor, o episódio do grande inquisidor, o próprio Dostoiévski faz remontar a peça Dom Carlos de Schiller, tá? É uma proposta logicamente de origem desmistificatória, né? em que haveria a sugestão de que os homens já não precisariam do Estado, que seria substituído pela agiocracia dos espíritos, ou seja, pela parte melhor dos homens, pelo comportamento quase que santo do gênero humano, não é? São utopias do Dostoiévski. Utopia em que então haveria o Estado colocado de lado e os seres humanos se regendo por esses princípios sagrados, não é? Bom, exemplo desses seres humanos que atingiram o estado de grandes sábios e grandes orientadores do povo seria aquilo que em russo se chama startsi, ou seja, os anciães, que são velhos considerados santos, fora da hierarquia eclesiástica e sem nenhuma ligação com o Estado. Esses startsi, é plural de starets, eles se encontram em ermidas, se encontram em vamos dizer, construções remotas, não é? longe da civilização, e para lá acorrem as pessoas. Aliás, isso era um fenômeno muito frequente na Rússia do Dostoiévski, não é? Das pessoas quando presas de alguma dúvida ou de algum remorso, não é? Procurarem esses startsi e se confessarem e se comungarem e procurarem então uma orientação a partir deles. Bom, no caso dos irmãos Karamazov, o romance vai se avolumando e o que acontece? Curioso, acontece um fenômeno que muitas vezes ocorre em literatura. O autor tem uma ideia, tem uma tese e inicia a sua obra, digamos, o seu romance, tendo em vista essa tese. Só que ao longo da escritura, alguns personagens podem tomar a dianteira, alguns personagens podem passar a importarem mais do que teria pensado o autor no começo. É o que acontece com o Ivan Karamazov. O Ivan Karamazov era um ateu, né, dos irmãos, era ateu. E, embora convencido de que o mal é característico da condição humana, ele culpa a Deus por isso. Não é apenas contra a Roma Católica, que é a espada de César, no caso do relato do Ivan Karamazov, que Ivan dirige sua acusação. É contra qualquer organização religiosa, qualquer tentativa de encontrar um sentido de predestinação nesse mundo. Para que seja feita justiça, é necessário que os homens, pecadores por natureza, se arrependam e procurem eles mesmos a sua expiação. O leitor discute com os personagens de Dostoiévski, diz Bakhtin, no seu famoso livro Problemas da Poética de Dostoiévski, que está traduzido em português. E verifica, coisa bastante curiosa, que
que as personagens podem insurgir-se contra um autor. E o que é, então, a tão decantada polifonia, senão a multiplicidade de vozes e de consciências, plenamente qualificadas, cada uma com seu mundo e com seu pensamento por trás, que dá a essa multiplicidade de vozes de consciência a sua justificativa, a sua justificação. Consequência disso é a não objetualidade ou a não objetividade da consciência dos protagonistas. Contrariamente ao que costumava acontecer no romance tradicional. O acontecimento profundo na narrativa de Dostoiévski dá-se num mundo de sujeitos, não de objetos, e não se presta à interpretação via enredo, via desenvolvimento da ação, via monólogo filosófico, onde impera a concepção privilegiada de uma das personagens, que na maioria das vezes coincide com a voz do autor. Qualquer pensamento é considerado por Dostoiévski como a tomada de posição de um indivíduo, a sua ideia-sentimento, a sua ideia-força. Mais ainda, o próprio princípio da visão literária que Dostoiévski tem do mundo é justamente o de saber se o herói conseguirá ou não conseguirá permitir que o eu do outro se coloque e se afirme enquanto sujeito, superando o egoísmo moral de cada um. O conteúdo dos romances de Dostoiévski gira, segundo Bakhtin, em volta desse tema. A catástrofe que ronda uma consciência isolada. Como se vê, diz Bakhtin, a multiplicidade de planos e o mundo de associações heterogêneas, submetidas à unicidade do projeto filosófico, não dão conta da composição de Dostoiévski. Da mesma forma que não pode se manter um centro moral unificador definido de antemão, continua ele, não há unicidade de estilo em Dostoiévski. A polifonia das vozes só pode corresponder à multiplicidade de estilos, ou seja, à multiplicidade de linguagens. E é por isso que quando o crítico Joseph Frank, outro grande crítico atual, morreu recentemente, um grande crítico americano, Dostoiévski, então quando Joseph Frank se insurge contra o fato de Bakhtin ter dito que as personagens de Dostoiévski são autônomas e que se torna impossível e esteticamente indesejável querer estabelecer uma diretriz unificadora, essa mesma diretriz que propunha Grossman, sua crítica não procede. Se os materiais díspares de Dostoiévski se desenvolvessem num mundo unificado e se esses materiais díspares se referissem à consciência de um autor monologante, o problema que ele coloca incessantemente, o da reunião do que é antinômico ou incompatível, não teria sido resolvido. E o escritor teria realizado apenas colagens. O segredo que Grossman e em escala menor Frank não teriam percebido é este. 2 pontos. As diferentes consciências não são levadas a um denominador ideológico comum. E nenhuma consciência acaba se tornando completamente objeto da outra. A ideia não é nem leitmotiv, nem princípio de representação do autor. Ela é sujeito para o herói e é objeto para o escritor. É uma ideia livre, uma ideia sem passado, sem meios que a condicionem. Ignora as categorias de gênese e de causa. Ela vive inteiramente no presente de cada um. Então, vocês que ouviram até aqui a apresentação desses 3 críticos, Grossman, Bakhtin e Frank, vocês então examinem os romances que leram de Dostoiévski e vejam qual concordam. Se concordam que há uma diretriz unificadora ou se concordam com Bakhtin que há vozes, ideias, forças, cada uma independente da outra e não redutíveis
essas ideias forças, a voz do autor ou a voz da personagem que representaria o autor. Então, esse é o primeiro ponto dessa apresentação.